Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Capítulo 5 até o verso 5. Vou começar e os irmãos vão alternando comigo. O verso 1 diz, a epígrafe: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça pela porção da Tua palavra. Senhor, fala conosco, fala com Teu povo essa noite, nos dê direção. Pai, é o que lhe clamamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê consolo essa noite pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma porção, como eu falei já algumas vezes aqui nos estudos, do livro do Apocalipse, que é as partes que menos são ditas, né? menos falada. Do 4 até o 20, mais ou menos, as pessoas não tendem a pregar. Como eu falei aqui, não vou voltar nesse assunto, até porque hoje eu serei muito breve. As pessoas, às vezes, por enxergarem o Apocalipse só como um livro futuro, eu já falei isso aqui sobre isso, eles não conseguem enxergar que o livro também tem uma mensagem atual para a igreja, que o assunto do livro do Apocalipse não é só sobre coisas futuras. Um dos principais temas do livro do Apocalipse é lidar com o consolo de uma igreja que está sendo severamente perseguida. Então, um dos temas que nós vemos aqui, além de temas como santidade, volta de Jesus, nós vemos o tema de consolo em meio às tribulações. Nós percebemos que quando nós lemos e nos debruçamos no capítulo 1, que eu passei com vocês aqui, nós percebemos que esse tema é falado muito do início. O próprio João já se apresenta como aquele que está passando por tribulação, como aquele que está preso, como alguém que está sofrendo uma grande angústia por fidelidade à palavra de Deus, por ser fiel a Deus. João é jogado numa ilha na sua idade avançada para que ele ali morresse, ele não tivesse mais a liderança, né, não pudesse mais influenciar os outros cristãos. Então esse tema é um tema que aparece, não é à toa que, quando nós lemos o final do capítulo 1, nós percebemos que esse assunto tem uma grande relevância quando ele diz assim, e quando eu vi, João está dizendo que viu, quando viu Jesus, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse assunto é um assunto que vai permear o livro inteiro. O consolo de Cristo a uma igreja que está sofrendo. O consolo de Cristo a uma igreja que está passando tribulação. Esse assunto, essa frase, não temas, que nós já vimos em outras partes da Bíblia, aqui vai aparecer também, porque o objetivo principal do livro não é falar de coisas futuras. O objetivo principal do livro é ser um consolo a pessoas que estão em tribulação por causa da causa de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui e vemos João caído, atemorizado, e Jesus dizendo: olha, não temas, eu sou o que estive morto, mas estou vivo, tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é um assunto que volta. Quando nós lemos as cartas, as 7 cartas,
nós percebemos que a ideia de consolo está muito presente. Nós percebemos que, quando lemos as cartas, e aqui nós estamos estudando, já começamos com a de Éfeso na semana retrasada, da semana passada, nós vemos que palavras como do tipo: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, sei o que você está passando. Porque Jesus sempre começa, quando obviamente a igreja tem algo a ser elogiado, ele começa falando isso: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, sei da tua paciência, sei, da tua resistência. Jesus está dizendo algo para a igreja como o seguinte: eu sofri também por ser fiel a Deus, eu sofri também para chegar à minha missão, para concluir a minha missão. Eu sofri também por ser fiel àquele que me enviou. Jesus está retomando o assunto que no Novo Testamento é um assunto muito falado. Jesus não só conhece as nossas aflições, tribulações e angústias, porque Ele sabe de todas as coisas, porque realmente Ele conhece tudo o que passamos, mas além de Jesus conhecer as nossas tribulações e angústias, Jesus, Ele também sabe das nossas, Ele entende as nossas angústias, porque além de conhecê-las, o Senhor também passou esse sofrimento. Hebreus vai retomar esse assunto quando diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele é o sumo sacerdote que, como homem, padeceu como homem e sabe do que passamos, entende e conhece as nossas aflições, porque Ele também passou por essas aflições. Ele ficou, obviamente, angustiado, Ele chegou a ter o suor de sangue, tamanho era o seu estado psicológico de pressão, tamanha era, o que ele estava passando era tão temoroso ao ponto dele suar. Jesus está dizendo para João, Jesus está dizendo para as igrejas, e está dizendo para nós até os dias de hoje, que além dele saber o que passamos, ele entende o que passamos, porque ele também sofreu aqui. É um assunto que na Bíblia está relacionado com a identificação do cristão com Cristo. Obviamente, eu falei isso aqui na semana passada, nós não estamos falando aqui de sofrimentos, porque a pessoa, ou perseguições, porque a pessoa é um péssimo funcionário, a pessoa é intransigente, só faz bobagem. Não é disso. Estamos falando da tribulação por fidelidade a Cristo e a sua obra. Não é à toa que o próprio Paulo vai falar que ele se identifica com as marcas de Cristo, dizendo que eu me identifico com o sofrimento de Jesus, para que um dia eu me identifique com o seu trono e a sua coroa. Da mesma forma, irmãos, mesmo que nos dias de hoje vivamos em um tempo em que o sofrimento é algo negativo, é algo que as pessoas gostam de evitar, não se gosta de falar desse assunto, para o mundo é um problema, para os falsos cristãos é um problema, para aqueles que buscam Jesus só para terem prazeres e Jesus ser um tipo de um tipo de guru, um tipo de gênio da lâmpada que você pede e tem tudo o que você quer. Para essas pessoas, esse assunto é excluído das suas vidas. Mas para aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo e sofrem por causa de Cristo e da tua obra, Jesus está dizendo que, Paulo principalmente diz, que é uma honra nos identificar com os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que quando ele começa, ele sempre começa: eu conheço as tuas obras, sei da tua tribulação, ele vai voltar a esse assunto. E quando ele chega no 4 e no 5, esse assunto será retomado outra vez. João aqui, depois de receber as mensagens das 7 cartas, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele vê que esse trono tem relâmpagos, esse trono brilha, esse trono é glorioso. Por que que esse assunto retoma-se aqui? Porque quando nós falamos de um povo que está sendo perseguido, esse povo precisa de um consolo. Esse assunto é remetido ao Antigo Testamento. Quando nós temos Isaías,
numa situação de calamidade, porque Israel, no período ali que acontece, os primeiros capítulos do livro de Isaías, o rei de Israel, o trono de Israel não tinha rei, o rei tinha recebido uma lepra, e ele não estava governando, mas não poderia colocar ninguém para governar. Então tinha um rei, mas que não poderia governar, e como ele estava vivo, não podia colocar outro. A situação era de calamidade. E quando Isaías recebe a visão dos céus, a primeira visão que ele vê é Deus assentado no alto e sublime trono. É sempre o mesmo contexto. O mundo pode estar pegando fogo, as nações podem estar conturbadas, o poder pode estar desestabilizado, as coisas podem parecer em alta calamidade, mas quando olhamos para o céu, o Senhor nos convida a enxergar que ainda existe um rei sobre o trono do universo. O mesmo assunto é retomado agora. João, a primeira coisa que ele vê, depois da visão das 7 cartas, é ver o trono de Deus, retomando o mesmo assunto, porque a igreja sendo perseguida pelos poderes governamentais daquela época, pelo Império Romano, João agora volta e tem essa visão de Deus assentado num trono, dizendo mais uma vez e relembrando ao seu povo, aí embaixo pode estar em calamidade, aí embaixo pode estar tendo crises, porque o Império Romano, mesmo ele sendo um império poderoso, existiam algumas crises envolvendo os imperadores. A igreja sendo perseguida e João está falando para a igreja, olhem para o céu, porque Deus ainda está assentado sobre o trono de todas as coisas. E o que estamos passando porque Ele permitiu que passássemos. Ele é soberano tanto no céu quanto nas ações humanas. O que estamos passando, as nossas angústias e provações, são colocadas e permitidas pelo Senhor, e nada foge ao seu controle. Então ele está dizendo para a igreja, olha só, não temam, Deus está no controle. O diabo, quando ele prova e ele tenta, é para derrubar. Mas Deus, quando Ele prova, é para aprovar o crente. Então Ele está dizendo, tudo que está acontecendo com vocês é minha permissão, que vocês passem por isso, passem por essas perseguições. Irmãos, eu não sei em que situação você está, angustiado, triste, cabisbaixo, mas o Senhor Jesus, essa noite, está dizendo para você, eu sei o que você passa, eu conheço o teu sofrimento, porque eu também sofri, mas não se esqueça que sou eu que controlo todas as coisas, e no tempo certo, Deus nos dará vitória sobre essas angústias. E ele começa a falar sobre o trono, e no capítulo 5, o 4 ele fala sobre o trono, mostra como é o trono de Deus. Se me for permitido, no final das 7 cartas, eu passo pelo capítulo 4. Porém, quando ele chega no 5, a visão de João muda. Antes, João está olhando para o trono e vendo que Deus está sobre o trono, governando todas as coisas. Mas agora ele vira-se, porque o texto vai dizer, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro. Agora o foco dele sai do trono e ele começa a ver outros elementos em volta desse trono. E ele diz, vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando nós lemos o Apocalipse, nós sabemos que livro é esse que está falando. Porque é esse mesmo livro que é tirado os seus selos, e quando cada selo vai sendo tirado, aqueles tormentos vão começando a se debruçar, vão começando a se manifestar no livro até o seu final. Nós sabemos que esse livro aqui está relacionado com o assunto do livro do Apocalipse, sobre o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Quando se fala desse livro, e quando Jesus o abre, começa a se decorrer o fim das coisas, nós sabemos que este livro
tem um significado muito grande. Este livro, ou este rolo, melhor dizendo, selado 7 vezes, está falando dos desígnios finais do mundo, está falando sobre o que vai se desenrolar no mundo, está falando sobre o fim de todas as coisas. Esse livro tem o poder, vamos dizer, nele está contido o desígnio, simbolicamente, obviamente, porque isso é um símbolo, está falando dos desígnios finais da história da humanidade, está falando do controle sobre a história humana. E quando nós lemos o texto, verso 2 vai dizer: e vi um anjo forte, bradando com uma grande voz, algo que no Apocalipse remete de novo aos assuntos do Antigo Testamento. Quando anjos aparecem falando algo, sempre é um comunicado, principalmente quando fala de bradar alto, um comunicado muito importante. E o texto diz, bradando com grande voz, ele vai dizer: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. O que para nós aqui acaba sendo importante? O verso 3 vai dizer: ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. O que é interessante nós aqui entendermos? Quando o anjo diz que nem debaixo da terra, nem em cima do céu, nem na terra, se achou alguém, está falando que nenhum ser humano, nem em todos os tempos, nem em qualquer lugar, houve alguém digno de controlar essas coisas. Que coisas são essas? Os desígnios da raça humana, os desígnios do mundo, o fim de todas as coisas. E por que isso é importante? Porque desde os tempos antigos, desde a Torre de Babel, isso é um assunto muito comum na Bíblia, passando pela Torre de Babel, passando por impérios como Egito, Assíria, Babilônia, todos esses homens, todos esses impérios, melhor dizendo, tinham um intento comum, que era dominar sobre tudo. Impérios se levantaram como Roma, e o seu intento era dominar sobre tudo. Eles queriam ter o controle sobre todas as coisas. Não é normal que passou-se 2000 anos e ainda vemos homens tentando dominar e tentando controlar os rumos da história, tentando controlar o mundo. Homens que se levantaram como grandes tiranos, tentando ter o controle de todas as coisas. Só que o que a Bíblia está nos dizendo? É que ninguém é digno, está dizendo o quê? Pessoas podem até querer fazer isso, porém ninguém pode controlar a história e ninguém tem controle sobre a história da humanidade. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós estamos falando de um império romano que os seus imperadores nesse período arrogavam para si serem deuses, arrogavam para si estar acima de todas as coisas. E Deus, desde o Antigo Testamento, é especialista em derrubar homens que acham que são deuses. Ele está dizendo, Roma pode estar no controle agora, mas ela não controla tudo. Homens, isso para nós é uma mensagem importante. Vemos homens poderosos que se acham deuses, achando que têm controle sobre tudo. Só que Deus está dizendo, desde essa época, que ninguém é digno de controlar os rumos da história. Esses homens podem até querer e pensar que controlam todas as coisas, mas sempre Cristo os vencerá e os humilhará, mostrando que aqui o texto vai acabar dizendo o quê? O texto diz no 4, agora João fala, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e ler e nem de olhar para ele. Então João aqui, por que ele chora? Porque você está falando, irmãos, de uma igreja que começou agora, não tem nenhum século o cristianismo. Então, por que João ele chora? Porque quando ele vê o anjo dizendo que ninguém é digno de ter esse livro, pegar e desatá-lo, João entendeu
E o que ele obviamente pensou? Estamos jogados à deriva. Estamos perdidos. O que estamos padecendo é à toa. O mundo está largado a si próprio. Só que por isso que ele chora, porque ele se angustia, dizendo: o que será de nós? O mundo está largado. O mundo, parece que a história está indo ao caos. Parece que os maus sempre prevalecerão. Parece que os ímpios sempre vencerão. Só que o texto vai dizer no verso 5: e disse-me um dos anciãos. Anciãos aqui são figuras de seres celestiais que estão perto do trono de Deus. E o texto vai dizer: não chores. O assunto retoma: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, ele vai dizer, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele está dizendo para João: João, não tema, não se atemorize, não se preocupe e não se angustie. Jesus Cristo é digno de desatar os selos. É Jesus que tem o controle sobre a história. É Jesus que tem o controle sobre o mundo. O mundo não está indo para o caos. O mundo está indo cabalmente para o que Deus, através de Jesus Cristo, determinaram. Olhamos para o mundo à nossa volta, realmente parece que os ímpios vencerão, mas a Bíblia dirá que no fim de tudo, o Senhor descerá dos céus, poderosamente, que morreram ressuscitarão para serem julgados por Ele, e todos os povos, línguas e nações serão um dia, estarão debaixo dos pés do Senhor Jesus e da sua igreja. Ele está dizendo: João, não se preocupe, Jesus está no controle de tudo. Irmãos, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que está tirando o seu sono, mas eu sei que Jesus está nos dizendo, através da sua palavra, o seguinte: não chores. Jesus, que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu, e ele tem a minha, a sua e a nossa história em suas mãos para fazer o que quer. E como Jesus faz o que quer, a promessa de Jesus é a seguinte: que um dia ele começou essa boa obra em nossas vidas, e ele será fiel para cumprir essa boa obra. Nós não estamos perdendo tempo, a nossa vida está debaixo da mão de Deus, e tudo o que acontece é pela sua soberania, para que um dia Ele seja glorificado e a nossa fé seja alicerçada para a glória dEle. Então o texto vai argumentar dizendo, ele é o leão, ele vai dizer: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Ele retoma um assunto da antiga aliança aqui, em que a profecia dizia que o trono jamais sairia de Judá. Isso é uma profecia lá que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 48, quando Jacó fala dos seus filhos, 49, ele vai dizer: Judá é um leãozinho, é uma profecia antiga, que diz lá em 49, no verso 9 e 10, que o cetro não sairia da mão de Judá, nem o bastão de autoridade sairia dos teus pés. Ele está retomando uma profecia antiguíssima sobre Cristo. E ele fala outra profecia, que se encontra, ele diz: leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. A raiz de Davi está remetendo também a uma profecia muito antiga, encontrada no livro de Isaías, no capítulo 11, em que o capítulo 11 vai dizer que do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, irmãos, Jesus está remetendo a profecias antigas para falar com o seu povo, com a sua igreja, porque a Bíblia vai deixar claro que a mensagem a essas igrejas também são a todas, porque ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. E ele retoma o assunto de profecias antigas. Como eu falei na semana passada, o Apocalipse é interpretado com o Antigo Testamento, não com noticiários, não com especulações frívolas na internet. Ele retoma profecias antigas. E a primeira coisa que Jesus está falando é o seguinte: o tempo passou. Os homens já se esqueceram dessas profecias. Irmãos, o tempo pode passar. Eu e você esqueceremos muitas das vezes do que Deus falou lá atrás com a gente. Mas o Senhor não se esquece das suas palavras prometidas. Nós nos esquecemos. Tribulações vêm e elas muitas das vezes nos fazem esquecer das promessas de Deus. E Jesus está aqui nos dizendo o seguinte: é que podemos esquecer, mas Deus jamais se esquecerá das suas promessas, e pode tardar, mas Ele cumprirá. Então ele aparece dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá, falando obviamente de força. Leão fala de força, poder. E ele fala da raiz de Davi. Ele fala, obviamente, da realeza. A raiz dos filhos, ser filho de Davi, a ideia de ser rei. Ele retoma esse assunto, que ele é rei e que ele é poderoso. Porque ele está, eu já falei isso aqui na semana passada, o Apocalipse, ele está para se contrastar com o mundo. Enquanto o mundo tem os seus reis que acham-se poderosos, Jesus é o verdadeiro rei que é absolutamente poderoso. E ele vai dizer que abriu, e ele vai falar, ele é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá. E ele vai dizer que venceu. O texto não diz que ele vencerá. O texto diz que ele venceu. Ele fala do passado. Nós precisamos entender o seguinte: mesmo que no fim dos tempos vá se culminar o reino eterno de Cristo, tudo o que ele havia de cumprir e de ganhar, ele já conquistou na cruz. Ele já conquistou enquanto esteve aqui. Nós temos plena certeza da vitória, não porque apenas ele nos prometeu o futuro, mas porque ele no passado já venceu por nós. Não é à toa que ele fala venceu. E venceu o quê? Nós temos que lembrar que o assunto do vencedor no Apocalipse é muito falado. Não é à toa que no fim de cada uma das 7 cartas, ele fala: ao que vencer farei isso, ao que vencer darei aquilo. Porque a ideia de vencedor aqui é de uma cultura grega em volta, em que se tinha a ideia das corridas e os vencedores dessas corridas humanas, os vencedores de corridas olímpicas. E aqui esse assunto de vencedor é muito normal, porque essa palavra é comum na época. E quando a Bíblia fala que Jesus venceu, ele está exatamente falando da glória das suas conquistas. Mas essas conquistas não são conquistas humanas que perecem. Não é à toa que quando se fala de coroa da vida, em Apocalipse, está contrastando com a coroa de louros que os vencedores de corridas olímpicas venciam. Aquela coroa que vinha cheia de raminhos, que você já viu em algum filme ou em algum desenho da Disney que fala de cultura grega. Sempre tem aquele desenho do ramo. Aquele ramo, com o passar do tempo, murcha e acaba. Aquela vitória humanamente bonita, que gerou grande trabalho e grande esforço, com o passar do tempo, é esquecida. Irmãos, é uma grande verdade. Você lembra quem foi campeão? Sem ser a última, mas nas duas, não vou nem colocar a última, mas se você for pensar nas últimas, antes dessa última, nas que foram há 8 e 12 anos atrás, Olimpíadas, você já não lembra quem venceu. Se você for falar sobre as glórias humanas, elas dão muito trabalho, mas essas glórias humanas se esvaem com o tempo, e o Apocalipse fala sobre isso. Glórias humanas conquistadas com tanta luta, com o tempo voam e se esvaem.
já não lembramos quem venceu nas Olimpíadas do começo do século, já não lembramos quem venceu em Olimpíadas. Se passar na rua, a gente nem reconhece essas pessoas. Nós estamos vendo e vemos isso no nosso dia a dia, glórias que se esvaem com o seu tempo. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus não venceu coisas que o tempo irá levar e descartar. Ele obteve vitórias que até depois de 2000 anos, ele continua sendo reconhecido como o grande vencedor na Bíblia. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, em João 16:33, na sua despedida aos apóstolos, eles estavam com medo, porque Jesus iria embora, eles não queriam ficar sem Jesus. O texto vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O texto não diz, vós vencereis, como alguns colocam no texto. O texto não está falando isso. O que o texto está dizendo é que Jesus já venceu o mundo. Então, quando nós estivermos lutando contra o mundo, precisamos lembrar que ele já é um inimigo vencido por Jesus. Não é à toa que em 1 João o próprio apóstolo vai dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos entender que através de Cristo já vencemos o mundo, porque Ele venceu o mundo. A segunda coisa que Jesus venceu, como diz o Apocalipse, Ele venceu. O texto de Hebreus vai dizer, no verso 26 do capítulo 9, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo seu próprio sacrifício. A segunda coisa que Jesus venceu foi o pecado aquele que escraviza a humanidade, tanto homens como mulheres, pobres e ricos. O pecado escraviza a todos esses homens de todas as gerações e de todos os lugares e faixas etárias e classes sociais. Mas Jesus está dizendo para nós hoje, não chores, Ele também venceu o pecado, e com Ele servimos a Ele, e temos o mesmo Espírito que Ele, temos, a partir do poder do seu Santo Espírito, propriedade para dizer que recebemos Cristo e hoje também precisamos e venceremos o pecado que nos rodeia. O texto também vai dizer, para que eu possa encerrar já, porque minha hora já passou, o texto vai dizer que Jesus venceu, e venceu o quê? A Bíblia vai dizer em 1 João 3,8 isso, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A terceira coisa que Jesus venceu, e essa vitória nos traz alívio, nos traz consolo, é que o nosso arqui-inimigo, o grande adversário, o grande tentador, já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele pode estar ainda solto por um tempo, mas a Bíblia diz que Jesus já o venceu, e através de Cristo não podemos chorar e desanimar, porque temos completa capacidade, através de Jesus, de vencer o diabo. E a quarta e última coisa que Jesus venceu, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 55 ou 57, diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui fazendo uma pergunta retórica dizendo: morte, cadê o teu poder? Morte, cadê o teu aguilhão? Que alguns aqui vão interpretar esse aguilhão como sendo um instrumento de tortura usado para projetar sobre animais de carga, para que eles fizessem o que ele quer. Quando o animal de carga sai da sua rota, aquele aguilhão era enfiado nele para que ele volte à sua rota. A mesma coisa seria hoje com o cavalo, com aquele objeto que fica atrás, às vezes, da botina, né, do sapato, do calçado do
do cavaleiro ali que está, para que quando o cavalo começa a fazer o que ele não quer, ele machuca o cavalo volta. O texto está dizendo o seguinte: a morte, ela tinha um poder. A morte direciona os homens, a morte escraviza os homens, mas através de Jesus, que morreu e ressuscitou e venceu a morte, nós sabemos que também venceremos a morte. Então ele está dizendo: não temas, eu sou a raiz de Davi, eu sou o leão da tribo de Judá. Ele venceu, e por isso ele é digno de abrir e desatar os 7 selos. O que João, e aqui eu concluo minha mensagem dizendo: João, e a mensagem para a igreja: não chorem, entendam, Jesus domina sobre todas as coisas, e mesmo ele dominando sobre todas as coisas, ele ainda se importa com cada um de nós. Quando falamos de grandes reis não têm tempo para lidar com problemas dos seus súditos pequenos. Às vezes ele nem sabe que você existe. Isso funciona muito com a política. Você pega um governante, um prefeito, um presidente, quanto maior ele é, menos ele conhece a vida das pessoas individualmente. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o governante sobre todas as coisas, mas mesmo ele dominando sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre todas as coisas, ele nos conhece individualmente e se preocupa com cada um de nós. Não pense que você está num problema e Deus tem muito trabalho a fazer, Ele não se importa. Ele se importa com todos os detalhes da sua vida e no tempo certo Ele te trará vitória para a glória dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.